Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar uma interessante discussão, objeto de questionamento por parte de muitas pessoas que me seguem e muitos alunos também. As pessoas estão querendo saber se os municípios eles têm poder, atribuição, competência para restringir a liberdade de pessoas durante a quarentena, durante o combate à pandemia do coronavírus. É uma pergunta bastante interessante e nós vamos aproveitar um caso concreto para discutir sobre o tema. Obrigatoriamente, os municípios, juntamente com os estados e o governo federal, têm envidado esforços no combate à pandemia, isso é fato. A questão é que existem competências previstas na Constituição Federal para cada ente. Muitas dessas competências elas se comunicam, ou seja, são tanto da União quanto de estados quanto de municípios. Algumas outras competências ou medidas pertencem a determinado ente, de forma que o outro ente não pode tomar uma medida que usurpa a competência ou a atribuição constitucional de outro ente. Essas discussões elas têm sido muito interessantes e objeto, nesse caso, de muita análise, tanto por parte de professores e também tem chegado efetivamente à justiça para que ela decida especialmente o Poder Judiciário de Superposição, ou seja, os tribunais superiores STJ, STF. A pergunta basicamente é essa: o município pode restringir direito de ir e vir de idosos? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos analisar um caso concreto porque o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, por meio do decreto 21.118 de 2020, estabeleceu restrição de ordem sanitária aos idosos que estejam no território do município e dá outras providências, portanto esse é o decreto. Temos, portanto, um caso concreto para avaliar e analisar a situação. Agora, para que a gente entenda exatamente o que quis o município de São Bernardo do Campo e São Paulo, vamos analisar as principais partes do decreto que está justamente nos seus artigos, ou pelo menos no caput daqueles que têm incisos. São considerados idosos potencialmente em risco toda pessoa que tem idade de 60 anos. Está aqui, artigo 1º, é basicamente isso que ele quer dizer. Artigo 2º. As pessoas com 60 anos ou mais estão sujeitas obrigatoriamente ao recolhimento residencial ou equivalente. Aqui está, nesse caso, a restrição à liberdade de ir e vir para efetivar o distanciamento social, restringida a sua circulação no território do município, objetivando a preservação da vida e saúde, cabendo à família, ao comércio em geral, à sociedade civil, servidores, agentes policiais e demais órgãos adotarem as medidas necessárias para esclarecer, auxiliar ou mesmo, com a concordância, conduzir os idosos para que permaneçam em suas residências. Aqui, de certa forma, o artigo 2º restringe o direito de liberdade de locomoção dos idosos. Então nós temos um decreto do município que restringe o direito de ir e vir do grupo de risco, ou seja, das pessoas consideradas como tal, justamente para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Artigo 3º. Fica permitido o deslocamento dos idosos somente, então aqui é exceção, para a realização de atividades estritamente necessárias e que estão permitidas por lei e decreto, como atendimento médico e hospitalar, realização de exames laboratoriais, vacinação, aquisição e comércio, em que são permitidos o funcionamento, especialmente para aquisição de produtos alimentícios e em farmácias, bem como para os trabalhadores da área de saúde, ou seja, quem tiver mais de 60, mas estiver, nesse caso, trabalhando na área de saúde, o decreto não se aplica, é uma situação excepcional. Artigo 4º. Incidirão em descumprimento deste decreto aqueles que notoriamente não estiverem em deslocamento para alguma das atividades essenciais, sujeitando-se à penalidade de multa de R$ 200, aplicada somente em caso de reincidência, sem prejuízo das outras sanções administrativas, civis e penais, inclusive disposto no artigo 286 do Código Penal. Esse decreto entra em vigor na data de 29 de março. Então nós temos um decreto municipal que restringe a liberdade de locomoção das pessoas que estão em grupo de risco, mais especificamente os idosos, ou seja, as pessoas que tenham idade de 60 anos ou mais. Muito bem, esse é o decreto. E aí não ficou ileso o decreto porque o Ministério Público de São Paulo ingressou com a ação civil pública. Antes vamos analisar as justificativas do município para a expedição do decreto. Ele disse que é uma medida sanitária válida no cenário atual, disse que o município não tem infraestrutura adequada para o combate ao Covid-19, disse que a medida tem como objetivo a garantia da saúde como direito fundamental assegurado na Constituição e disse que nos termos de decisão do Supremo Tribunal Federal, os municípios têm competência concorrente para fazer valer os termos da Lei 13.979 de 2020. Eu já analisei essa decisão do Marco Aurélio aqui no canal,
decisão que pende de embargos de declaração a ser analisado pelo ministro, embargos de declaração da Advocacia Geral da União, já expliquei no vídeo. O Ministério Público de São Paulo ingressou com ação civil pública contra o decreto municipal, alegando a sua inconstitucionalidade exatamente porque ela violaria o direito de ir e vir dos idosos, no caso, e o município não tem competência constitucional para restringir liberdade de locomoção. Esses foram os principais argumentos do Ministério Público. É importante você acompanhar a briga jurídica e como ela se deu em termos de processamento. Ou seja, existia um decreto municipal, o Ministério Público foi lá e ingressou com ação civil pública, o juiz de primeiro grau deferiu tutela de urgência parcial para permitir apenas a circulação dos idosos que justificarem a locomoção, ou seja, se apresentarem justa causa. O Ministério Público, não satisfeito com essa decisão, foi ao TJ de São Paulo e o TJ de São Paulo suspendeu completamente o decreto municipal sob pena de multa de R$5.000 por dia de descumprimento ou por idoso atingido pelas restrições. O TJ de São Paulo disse taxativamente o seguinte aqui, ó: ressalvadas as hipóteses do estado de sítio, ou seja, artigos 136 a 139 da Constituição Federal, já analisei aqui também em outro vídeo, medida não formalizada pelo Presidente da República, não temos estado de sítio decretado até então, ou das cautelares previstas na legislação infraconstitucional, não cabe ao prefeito dispor mediante decreto sobre direito do cidadão de ir e vir. Aqui o TJ de São Paulo estabeleceu, portanto, que o município não tem competência constitucional para restringir liberdade de locomoção. Preste atenção, o Ministério Público ingressou com a CP, o juiz de primeiro grau deu uma decisão que o Ministério Público não se convenceu, ele apelou para o TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo disse que o município não tem competência para restringir liberdade de locomoção e, portanto, suspendeu por completo o decreto municipal analisado. O município apresentou suspensão de segurança ou pedido de suspensão da cautelar ao STJ. E nesse caso nós temos exatamente o quê? Nós temos um pedido de suspensão de uma decisão do TJ de São Paulo e esse pedido de suspensão se dá justamente todas as vezes que a decisão tende a causar à administração pública grave lesão, nesse caso seria grave lesão à saúde. Estudamos o pedido de suspensão nos meus cursos de segunda fase, mas eu tenho muita aula aqui no canal sobre suspensão de segurança. O município apresentou, portanto, um pedido de suspensão da decisão do TJ de São Paulo ao presidente do STJ. O presidente do STJ disse o seguinte, ó, e aqui nesse caso penso que o STJ está com toda a razão. Por quê? Deixa eu explicar logo. Todas as vezes que você tem uma decisão liminar que possa causar à administração pública grave lesão à saúde, por exemplo, como é o caso, você pode apresentar pedido de suspensão. Se essa decisão que causa à administração grave lesão ela é proveniente de um juiz de primeiro grau, o pedido de suspensão vai ser enviado para o presidente do tribunal responsável pelo julgamento do recurso da decisão. Então, por exemplo, o juiz de primeiro grau aqui seria o juiz estadual. Então, o pedido de suspensão seria para o presidente do TJ de São Paulo. Nesse caso, nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça que estabelece, na visão do município, grave lesão à administração pública municipal. Como a decisão que você quer suspender agora é do TJ, o pedido de suspensão ele é encaminhado para o presidente do STJ, se a matéria for infraconstitucional, ou para o presidente do Supremo Tribunal Federal, se a matéria for constitucional. O município apresentou um pedido de suspensão da cautelar do TJ de São Paulo, justamente no STJ, por entender que a matéria é infraconstitucional, mas a matéria não é infraconstitucional. A matéria é nitidamente constitucional e assim entendeu o STJ quando disse o seguinte, ó: assim, a despeito de a causa da ação de origem também estar amparada em dispositivos infraconstitucionais, é inegável o status constitucional da discussão de mérito. Está aqui o que disse o STJ, cabendo ao Supremo a análise última e centralizada das questões afetas à competência dos entes federativos para a tomada de providências normativas e administrativas no gerenciamento da pandemia, bem como daquelas referentes à ponderação dos direitos e garantias com expressa previsão constitucional. Aqui está acertadíssima a decisão do STJ, quando disse que esse pedido de suspensão deveria ter ido para o Supremo Tribunal Federal para análise daquela corte, justamente porque a matéria é constitucional. E aqui eu digo, o município poderia, na verdade deveria ter apresentado o pedido de suspensão diretamente no Supremo, justamente porque, como expliquei, o pedido de suspensão de acórdão de TJ/TRF
é dirigido para o presidente do STJ se a matéria for infraconstitucional e para o presidente do Supremo se a matéria for constitucional, como é o caso. A matéria constitucional aqui está posta. Liberdade de locomoção é matéria constitucional, competência legislativa / administrativa municipal em matéria de saúde é matéria constitucional, porque você vai discutir aqui qual o alcance da competência municipal, e isso é distribuição de competência constitucional, e o próprio estado de sítio, citado lá pelo TJ de São Paulo como única medida, a princípio, a possibilitar a restrição de locomoção das pessoas, estado de sítio esse não decretado até então pelo presidente da República. Então, nós vamos ter que aguardar o que pensa o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, essa resposta ainda ficará em aberto. Eu, particularmente, concordo com o TJ de São Paulo. A restrição de liberdade de locomoção das pessoas só pode ser determinada em tese com a decretação do estado de sítio. Já expliquei isso aqui, inclusive, em vídeo anterior. Mas vamos ter que esperar, efetivamente, como o Supremo Tribunal Federal vai delimitar a questão. Estamos em um momento excepcional muitas vezes permite com que o judiciário estabeleça decisões também excepcionais. Particularmente, eu entendo pela aplicação da Constituição, liberdade de locomoção só com decretação do estado de sítio, não foi decretado estado de sítio, então o município não poderia aqui, em tese, restringir a liberdade de locomoção dos idosos, razão pela qual eu entendo que o decreto 21.118 de 2020 do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, é inconstitucional. Vamos ter que aguardar o que entenderá o Supremo Tribunal Federal. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.